Então, cumprimento as autoridades presentes e a todos que nos assistem, e agradeço ao professor Diniz Borges pela organização do evento, às professoras Manuela Marujo, Natália Ramos, Rosa Simos, e a poetisa, o poeta Aida Batista, pela moderação do painel, e também as colegas que compartilham a mesa comigo. A minha apresentação tem como título Velhice e Sentido de Vida. Os autores são Lúcia Vaz de Campos Moreira, que sou eu, a professora Cléia Zanata, somos da Universidade Católica de Petrópolis, e o professor Rafael Cerqueira Fornazier, que é da Universidade Católica do Salvador. E somos representantes aqui do Brasil, né? O objetivo do estudo é conhecer o sentido de vida e as perspectivas futuras apresentados por idosos. A investigação faz parte de um estudo maior intitulado Envelhecimento e Velhice, Pessoa, Família, Trabalho, Aposentadoria e Sociedade. Na revisão de literatura, ao abordar o sentido de vida, optou-se por trazer as contribuições teóricas da logoterapia de Viktor Frankl. Para a escola frankliana, o ser humano busca dar significado para a existência por meio da vivência de valores e da realização de sentidos. Essa busca por sentidos caracteriza-se como a motivação primária de todo ser humano e, por conseguinte, destaca que quando a pessoa escolhe viver na contramão desse caminho, ela se afasta da realização de sentido de vida e pode vir a experimentar desajustes psíquicos por ocasião da frustração existencial ou vazio existencial. A escola de Frankl delibera que cada pessoa é chamada a doar, a oferecer o melhor que possui de si. Frankl acredita que o indivíduo busca significado em tudo que faz, seja em suas experiências, boas ou não, em suas escolhas, e em cada momento da vida. Deste modo, a logoterapia entende que, desde os mais jovens aos mais velhos, todos podem experimentar o sentido de suas vidas. Para Zanata et al., existe a ideia, embebida de preconceito, de que as pessoas idosas tendem a experimentar menos bem-estar psicológico e realização de sentido de vida nessa fase de sua existência. Projeções atuais muitas vezes enfatizam que a juventude seja a fase de referência para se viver, de maneira que esse período de vida é considerado sinônimo de alegria, prazer, beleza e eficiência. Entretanto, essa visão acerca dos idosos e do envelhecimento é equivocada, pois, embora se reconheça que com a idade possam chegar as limitações próprias, como as enfermidades, por outro lado, também deve-se considerar que o envelhecimento traz consigo mais maturidade, segurança e competência para se enfrentar às vicissitudes da vida. Assim, o ato de envelhecer passou a ter expectativa de qualidade de vida, de rotina e hábitos saudáveis que vão além da imagem ultrapassada e invalidante que era dominante no passado. Portanto, envelhecer não é sinônimo de adoecer ou demenciar, embora essas circunstâncias possam ocorrer, como ocorre em outras etapas da vida, se a saúde se fragiliza e a doença assume o posto. Envelhecer é viver mais tempo, usufruir da maturidade, da segurança, dos conhecimentos que podem se expressar em momentos de sabedoria, pois a fartura de experiências boas ou ruins que equilibram esta pessoa rica de convivência com o mundo e tudo que a cerca. Frankl sugere que todo ser humano é conduzido por suas faculdades e dimensões biopsicossocial e noética. Entretanto, tem autonomia de não se permitir ser conduzido ou gerido pelos condicionamentos, nem pelos determinismos da vida. Nessa direção, admite-se que os idosos, ainda que enfrentem muitas limitações e circunstâncias adversas, são capazes de realizar escolhas que os encaminhem para o sentido de suas vidas e fortalecimento de crenças no futuro pessoal. Trata-se de um estudo empírico e descritivo, que teve como participantes 60 pessoas velhas, residentes em bairros de classe média,
localizados na região metropolitana de Salvador, Bahia, Brasil, sendo 30 homens e 30 mulheres. Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, com questões abertas, elaborado pelos pesquisadores. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa e as entrevistas foram gravadas e realizadas em local de conveniência para os participantes, que foram acessados pela técnica Bola de Neve. Foi feita análise de conteúdo temático, estabelecendo-se categorias a partir das falas encontradas e foram calculadas as porcentagens das respostas. Os resultados e discussões, então, nessa primeira tabela, sobre aspectos mais importantes para os idosos, considerando a vida passada. Para os homens, na vida passada, o que foi mais importante é justamente a criação, a educação que os próprios pais deram para ele, a família, conquistas pessoais e profissionais e ter vivido muitas experiências diferentes, viajado. Já para as mulheres, o que foi mais importante no passado é a família e também a religião, a fé. A categoria família pode ser inclui, né, cônjuge, casamento, filhos, netos, e aos próprios pais, avós. São exemplos de falas, né, dos idosos. Pensando em minha história, a família que eu formei foi e é a coisa mais importante da minha vida. A felicidade de ter um marido bom, viver bem, uma casa boa, com os filhos maravilhosos, a casa cheia de amigos. Então, era uma felicidade total. Outra fala, ser mãe, coisa que mais desejei no mundo, ser mãe. Foi quando me casei e vivi quase 50 anos com minha esposa. Qualquer casal tem suas desavenças, mas sempre tínhamos muito amor. Já a categoria criação e educação que os próprios pais deram para ele ou ela pode ser assim ilustrada. Para mim, foi ter conseguido ser amparado pelos meus pais, não em dinheiro, não em numerários, mas em educação, caráter, honradez, amizade. É o que me agrada. A formação, a educação que recebi do meu pai, a minha honestidade, a minha conduta, o respeito que desenvolvi pelas pessoas. Os participantes registraram experiências que favorecem antever a realização de sentido de vida e crenças positivas acerca das vivências que se apresentam. Nos fragmentos dos relatos, majoritariamente como realizadoras, marcadas por vivacidade, alegrias e gratidão ao que a vida lhes proporcionou. Na tabela 2, aspectos mais importantes para os idosos na atualidade. Para os homens, o que é mais importante nesse momento é a família, a saúde, religião, espiritualidade e atividade profissional. Já para as mulheres, o que é mais importante no momento é a família, a saúde, a religião, espiritualidade. A categoria família, como eu disse anteriormente, inclui respostas relativas ao cônjuge, casamento, filhos, netos e aos próprios pais. Alguns exemplos de falas. A nossa família é o alicerce das nossas vidas, não existe bem maior. Muita saudade dos que já estão em outra dimensão, por isso valorizo os que ainda podemos abraçar, estar juntos, aceitar as diferenças com respeito e com certeza de que queremos sempre o bem do outro. Amo minha família. Outra fala diz que minha família é sempre família é e sempre será o centro da minha existência. A família é minha família. Sem a minha família, eu não vou para canto nenhum. A próxima fala destaca que tudo na minha vida é importante. É importante minha família, é importante meu trabalho, é importante minha neta. Eu considero que tudo é importante. Hoje, se você mesmo disser o que é mais importante hoje, o que você considera mais importante, o que lhe deixa mais feliz, eu digo que é estar com a neta, né, de 10 meses, brincar com ela me deixa muito feliz. Essa outra fala destaca que, para mim, a felicidade dos meus filhos, porque eu já passei por essa fase muito feliz, e que me preocupa é o futuro deles. Tenho uma preocupação muito grande com isso. Com relação à categoria de saúde, as falas seguintes são ilustrativas, né? Mais importante para mim é a saúde, não tem nada mais importante para mim do que a saúde. Sem saúde você não é absolutamente nada.
Já a categoria religião, espiritualidade e Deus pode ser exemplificada assim: misericórdia. Se eu deixo de confiar em Deus e eu misturar tudo, ir para outros lugares, em vez de ir para a igreja, é complicado. A religião é muito importante para mim. Por fim, a categoria viver feliz pode fazer o que tem vontade, pode ser assim ilustrado. Viver feliz, poder fazer aquilo que eu tenho vontade. Santana e Zanata falam que, na atualidade, as pessoas têm buscado experimentar a felicidade, significados para o seu existir, e essa busca tem sido influenciada pelo apelo midiático que apresenta o consumismo como proposta para satisfazer tal procura. Entretanto, na direção dos autores, com base na teoria de Frankl, sabe-se que tal desejo será realizado apenas quando encontrarem sentido de vida, e as respostas obtidas nessa pesquisa vão ao encontro desta realização. Nessa tabela, são apresentados os planos de futuro apresentados pelos idosos para os homens: viajar pelo Brasil, exterior, conhecer novas culturas, ver e estudar os descendentes, ver e ajudar os descendentes, filhos, netos e bisnetos a estarem bem encaminhados, não tem planos para o futuro, não tem ajudar as pessoas que precisam e continuar trabalhando, continuar ativo. Já para as mulheres, destaca-se ver e ajudar os descendentes a estarem bem encaminhados, viajar pelo Brasil exterior e também ter sossego, paz, saúde. Exemplo da categoria viajar é viajar, viajar, é viajar. Eu quero só viver em paz. Eu não faço planos a longo prazo porque a idade não permite mais fazer. A categoria não tem planos para o futuro pode ser assim ilustrada: não tenho planos, espero a vida passar com bastante felicidade. O idoso não tem futuro, meu amor, futuro. Os participantes mantêm-se com relatos que evidenciam, em sua maioria, crenças positivas para o futuro pessoal, o que leva a crer que a sequência evolutiva dos ciclos de vida tende a um desenrolar coerente, até certo ponto, que entrelaça passado, presente e futuro. De acordo com a teoria do ciclo de vida de Erik Erikson, o processo do envelhecimento não faz perder as características de ciclos anteriores que a pessoa viveu. Assim, envelhece-se, mas continuam vivos a criança, o adolescente, o jovem ou adulto mais jovem, que integram a história de vida da pessoa. Essa experiência, segundo o autor, possibilita uma integralidade evolutiva e fortalece a saúde psíquica e o ajustamento psicossocial do indivíduo. Nessa tabela, o que os idosos esperam da vida. Para os homens, esperam principalmente ter velhice e morte tranquila, saúde, paz, felicidade, que as pessoas do Brasil e do mundo se tornem mais humanas, melhores, viver mais e manter a independência e a autonomia. Já para as mulheres idosas, há um destaque no desenvolvimento profissional, educação e familiar dos descendentes, dos filhos e netos, mas também saúde, paz, felicidade, ter velhice e morte tranquilas, que as pessoas do Brasil e do mundo se tornem mais humanas, melhores, viver mais e uma vida boa ou melhor. A categoria saúde e paz pode ser assim exemplificada. Eu espero da vida que eu esteja sempre cheio de saúde, porque no dia que eu não tiver, eu quero ir embora. A minha maior preocupação na minha vida eu espero que não dê trabalho para ninguém. É isso que eu espero da vida. Que Deus me dê mais muito tempo de vida, com saúde e felicidade. Espero que Ele me ajude a ter saúde e felicidade, porque o que a gente quer na vida é ser feliz. Por sua vez, a categoria viver mais pode ser ilustrada assim: eu quero muito ainda. Eu quero ver meus netos tendo netos, eu quero ser bisavô, tataravô. Eu espero, e se for da vontade de Deus, viver mais um pouco, se for da vontade de Deus, viver para melhor, não dependendo muito dos outros, não depender muito dos outros. Isso é bom. E aguentar fazer alguma coisa ainda. Segundo Zanata et al., a personalidade, que é representada por padrões de comportamento, pensamento e ações nos tempos atuais, tendem a ser marcados por aceleração da vida e dificuldades
estabelecimento de critérios para se viver, o que favorece um estilo de vida nem sempre caracterizado por qualidade e bem-estar. No entanto, os participantes manifestaram-se coerentes com as respostas direcionadas a momentos anteriores da vida deles, sobre os quais foram demonstrados sentimentos positivos para viver. Além disso, na pergunta referente ao futuro e sentido que atribuem às suas vidas, os entrevistados da pesquisa responderam com bem-estar e esperança. Por fim, o que a vida espera dos idosos para os homens idosos, que ajude as pessoas, que seja bom, honesto, sincero, que seja exemplo para os outros. Já para as mulheres, né, que ajude as pessoas, algumas ainda acham que a vida não tem nada, não espera nada do idoso ou a morte, e que se torne melhor. A categoria que ajude as pessoas pode ser assim exemplificada, colaborar com as pessoas, esclarecer as pessoas dentro da minha profissão, que é médico, elevar o nível de satisfação de vida das pessoas, entendo uma saúde melhor, entendo assim uma qualidade de criar condições de ter uma qualidade de vida digna. Outro idoso fala que ajudar o próximo. Já a categoria seja bom, honesto, sincero, é ilustrada como segue. Acredito que ela espera, que a vida, né, espera que eu seja uma boa pessoa perante os meus semelhantes e principalmente uma boa pessoa para mim. Acho que continuar sendo essa pessoa que eu sou, sincera, alegre, dando graças a Deus por tudo. A categoria seguinte, né, que fala que me porte bem, que seja correto, que continue fazendo aquilo que vem fazendo, que não tenha falsidade, mentiras, que não tenha atos que não sejam reconhecidos ou vergonhosos, de forma que possa ser um exemplo para outras pessoas, tanto da família como amigos, filhos, netos, que de uma forma ou de outra estejam juntos com a gente. A categoria que nunca pare de lutar pode ser ilustrada assim: a vida espera de mim que eu faça a minha parte, procure ser honesto, correto, ajudar as pessoas na medida do possível e que eu continue sendo esse guerreiro que eu sou. Eu me acho um guerreiro. A teoria frankliana, então, destaca que o sentido de vida não pode ser compreendido como uma realidade abstrata, mas deve se caracterizar pelo direcionamento voltado para valores éticos que se manifestam por meio de expressões que evidenciam o melhor do ser humano, conforme se pode verificar nos fragmentos dos relatos dos integrantes da pesquisa. Como considerações finais, a logoterapia como referencial teórico que norteou a interpretação de resultados e os fundamentos teóricos propostos nesse trabalho tem como um dos seus principais conceitos a visão antropológica filosófica de ser humano, que norteia toda a teoria e que se apresenta sob a forma de um ser humano biopsicossocial e noético. A dimensão noética é constituída de características próprias do ser humano, características ontológicas que reúnem dimensões como a consciência, a liberdade, a responsabilidade, a criatividade, o humor, a vontade de sentido, a identificação com valores, a espiritualidade. Em 2 minutos, professora Lúcia. E eu estou concluindo, muito obrigada. Vê-se, então, que os entrevistados parecem evidenciar uma dimensão noética nítida que leva os participantes a apresentarem relatos marcados por saúde psíquica e ajustamento psicossocial, confirmando o que é proposto por Frankl quando assegura que a dimensão noética não adoece, não envelhece, mesmo quando a pessoa enfrenta as adversidades da vida, pois a ela cabe nortear e fortalecer a dimensão psicofísica da pessoa. Levanta-se a necessidade de investigações futuras que pesquisem o tema proposto em outros contextos socioeconômicos, considerando os impactos gerados pela pandemia em virtude da Covid-19, uma vez que a coleta de dados dessa pesquisa aconteceu nos anos 2018 e 2019, portanto, antes da pandemia. Muito obrigada pela atenção de todos, um grande abraço. Muito obrigada, professora Lúcia Vaz de Campos, por ter respeitado o tempo. Ainda tinha 1 minuto, portanto foi excelente. E também agradecemos a sua excelente comunicação
que nos deu uma ideia de um conjunto de características e prioridades que norteiam aqueles que fizeram parte do corpus da sua pesquisa. Portanto, muito obrigada. E agora passo a vez. Eu não sei se a professora Cléia vai poder apresentar, porque tinha enviado um e-mail para ser representada pela professora Patrícia Damiana Coelho. Eu agradecíamos à professora Lúcia se pudesse cessar a partilha da sua tela, do seu ecrã. Obrigado. Ok. Eu acho que as duas professoras já estão em... Pois já está, portanto, a professora Cléia está presente. Então, eu passo ao tema seguinte, que é crenças de jovens sobre envelhecimento, trabalho organizado pela professora Cléia Zanata, Cláudio Manuel Luís de Santana, Patrícia Damiana Coelho, Ana da Felice, ou do Felice, não sei como se pronuncia, Luís Fábio Domingos, da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Por favor, professora Cléia, tem a palavra e a partir de agora 20 minutos para falar. Não sei se a professora Cléia está a nos ouvir. Já está. Muito bem. Está. Maravilha. Eu não sei se consigo ser ouvida. Está tudo ok? Boa tarde. Está tudo ok, está a ser muito bem ouvida e vista. Muito obrigada. Quero agradecer a todos os integrantes desse belíssimo congresso com um tema realmente mais do que nunca necessário aos dias atuais, porque reforça a tradição, porque reforça valores, porque reforça respeito às gerações tão ricas que já construíram esse mundo e que inúmeras vezes, num momento tão moderno, tão contemporâneo, às vezes são pouco referendadas. Quero agradecer ao professor Diniz Borges pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer à professora Lúcia Vaz, minha colega aqui na Universidade Católica de Petrópolis, exatamente pelo convite que nos fez a estar aqui no Congresso. Quero agradecer também os meus colegas investigadores, Cláudio, Patrícia, Ana e Luiz, que juntos aqui realizamos esse trabalho. Bom, o trabalho, ora realizado, ele foi um trabalho decorrente de aulas que foram ministradas numa disciplina denominada Psicologia do Adulto e do Envelhecimento, na qual eu sou a professora, aqui na Universidade Católica de Petrópolis. Trata-se de uma turma do curso de graduação em psicologia, e nesse contexto, eu estimulei os estudantes de graduação a que, paralelo às aulas teóricas, pudéssemos realizar uma investigação empírica. Os jovens ficaram muito motivados com a oportunidade de fazer uma investigação e nós, paralela às aulas, construímos, então, o projeto de pesquisa, bem como o instrumento de pesquisa. A ideia, então, foi ouvi-los, quer dizer, no caso, ouvir esses jovens acerca da questão, como eles creem, quais são as crenças que eles têm em relação ao envelhecimento, em relação à pessoa idosa. A motivação dos estudantes foi muito intensa, e no ano de 2020, no segundo semestre, e no primeiro semestre de 2021, nós fizemos todo o trabalho de coleta de dados, análise de dados e discussão de resultados. Então, esse trabalho ele veio com uma ideia de exatamente conversarmos, dialogarmos um pouco com os jovens, quer dizer, o que os jovens acham do envelhecer. Eu peço à minha amiga Patrícia que, por gentileza, inclua aqui a tela só do título da nossa apresentação, e em seguida eu falo mais um pouquinho e depois apresentaremos os dados da pesquisa. Bem, a pesquisa, vamos ver enquanto isso ocorre aqui. A pesquisa, ela aconteceu
com a ideia de verificarmos o tema crenças. Nós, aqui na Universidade Católica de Petrópolis, nós estamos filiados ao programa de pós-graduação em stricto sensu em psicologia, e no curso de mestrado, a área de concentração do nosso mestrado intitula-se Cognição Social. E esses estudos de cognição social, né, que se interessam por analisar, reinvestigar os processos psíquicos, sejam cognitivos ou afetivos, quando as pessoas encontram-se em interação social, eles nos colocam numa condição muito confortável, eu creio, de trabalharmos com o conceito de crenças, que não é, óbvio, exclusivo dos estudos da cognição social, mas sim da psicologia cognitiva, da psicologia social, mas que no contexto dos estudos da cognição social, nós conseguimos fazê-lo dimensionar-se numa condição mais digamos assim, alargada, à medida em que as interações sociais são o alvo dos estudos. Aí, então, nessa condição de estudos sobre crenças, o entendimento era exatamente ver que relações, né, se poderia estabelecer entre a concepção de jovens acerca do envelhecimento e como é que esses jovens, então, se colocam, né, numa projeção de futuro acerca de como seria, como deveria ser a sua própria situação, né, digamos assim, quando o tempo passar, não é? Ainda dentro desses estudos sobre crenças, também foi considerado bastante como forma, né, de apoio para os nossos estudos, a própria questão de como o conceito de envelhecimento tem se apresentado, quer dizer, como o conceito de envelhecimento tem se revestido, né, de uns tempos para cá, particularmente com as contribuições da gerontologia, com uma visão mais positiva e bem mais dinâmica, no sentido de trabalhar com uma visão multifatorial, ou seja, envelhecer já não é um bloco monolítico, é uma condição ondulada de ciclos de vida. É interessante a contribuição de Erik Erikson, quando nos chama a atenção de que, apesar de mais velhos, nossa criança, nosso adolescente, nosso jovem, nosso adulto mais jovem estão o tempo inteiro integrado e, portanto, essa condição de envelhecimento... Obrigado, Patrícia, fazendo um esforço aí pela colocação do ecrã, do PowerPoint. Mas, enfim, obrigado, Patrícia, obrigada. Então, quando se considera o envelhecimento dentro desse prisma, vê-se uma condição mais dinâmica, mais interessante de que o envelhecimento pode ocorrer, e, em geral, o parâmetro cronológico, inevitavelmente, é olhado, referendado, mas podemos, e certamente sabemos disso, estar com uma certa idade cronológica e nos sentirmos psicologicamente mais jovens, ou fisicamente mais jovens, ou do ponto de vista existencial, ou mesmo, poderia ser o contrário, uma pessoa ainda mais nova sentir-se mais velha do ponto de vista psicológico. Então, é um conceito dinâmico esse que atualmente a gerontologia aborda. Uma outra dimensão apresentada aqui, verificada na nossa pesquisa, foi exatamente como que a amostra percebe, né, a questão dos estereótipos e preconceitos, considerando-se, por exemplo, a ideia de que os estereótipos são representações mentais acerca de um grupo e de seus membros derivados de construções culturais de grupos sociais, e que os preconceitos são uma atitude hostil ou negativa direcionada a pessoas de um grupo específico, baseada apenas em
no pertencimento do grupo. Então, a motivação central da pesquisa era exatamente ver se haviam preconceitos e quais, e que tipos de estereótipos estavam envoltos, né, nas crenças destes jovens. Então, passamos aqui agora a apresentação da amostra, e eu peço a Patrícia, se possível, que ela faça uma apresentação descritiva, né, na tela seguinte, sobre como a amostra se apresentou nessa nossa investigação empírica. Ok, Patrícia, pode ser? Pois não. Então, a Patrícia agora apresenta esta professora. amostra. Obrigada, professora. Então, referente à nossa amostra, tivemos a participação de 210 jovens, com predominância do sexo feminino, a participação de 63,33%, um destaque para o ensino superior, o grau de escolaridade dos nossos jovens, 57,14%. Nessa amostra, identificamos também que 50,48% possui vínculo empregatício. Outro dado que nos chamou a atenção em relação à não prática, a nenhuma atividade voluntária realizada. Nessa amostra, temos 74,76% dos jovens que não realizam, o que cabe mencionar que não é algo estimulado aqui em nosso país, e que é um dado que nos chamou a atenção em relação à nossa pesquisa. Contudo, há um grupo de 25,24% que realiza, que pratica atividade voluntária. Temos também os jovens que praticam atividade religiosa neste grupo, 63,35%. Bem, eu posso dar, quer dizer, vamos ver se a Patrícia consegue, não sei se foi problema de internet, 33% né? dos jovens. Ah, sim. Pronto, voltou. Desculpa, professor. Deve ter sido alguma instabilidade aqui no momento. Sim. Então, no que tange a pergunta em relação à fase do envelhecimento, os jovens colocaram que 36,67% deste grupo informou que lhe parece muito bom essa etapa do envelhecimento. Interessante e curioso que 36,67% também informou que lhe parece bom. E interessante também que 88,52% desses jovens apresentam a convivência com idosos. E, além disso, 89,52% refere que se sentem bem em conviver com idosos. Pronto, vou fazer um pequeno comentário aqui, pode ser, Patrícia, acerca dessa amostra, e depois, então, nós passamos a apresentar o outro quadro, que é mais um quadro, que é exatamente sobre as crenças destes jovens acerca do envelhecimento e da pessoa idosa. Bom, pelo visto, né, aquele quadro que mostrava os participantes evidencia uma visão positiva desses participantes, estudantes universitários. São os estudantes universitários da nossa universidade, da Universidade Católica de Petrópolis, que coletaram os dados, mas a amostra foi diversificada, quer dizer, nós tivemos algumas respostas bastante em torno dos próprios colegas, é lógico, mas também respostas avulsas provindas de outras regiões do Brasil, em quantidade menor essas respostas, é claro. Mas a percepção de jovens, quer dizer, a amostra parece ter uma percepção positiva do envelhecimento, o que nos trouxe, né, uma novidade até certo ponto, porque, a priori, eu pessoalmente e alguns colegas investigadores estávamos achando que a percepção poderia ser um pouco mais preconceituosa, quer dizer, que o envelhecimento assustasse, principalmente nessa época de que o mito da eterna juventude, né, parece predominar no momento contemporâneo. É como se
tudo que fosse jovem ou jovialidade é o que fosse bom, e, consequentemente, o que é considerado mais velho tende a assustar, tende a gerar estereótipos negativos e, quem sabe, até mesmo preconceitos associados à ideia de demência ou de doença ou de pouca condição de manter esperança num futuro pessoal. A amostra comportou-se ao contrário dessa ideia do mito da eterna juventude, eles bem jovens. Quer dizer, a amostra revelou uma ideia mais positiva do envelhecimento, o que, supostamente, os estudos sobre os assuntos, a própria gerontologia, provavelmente está, né, a passos largos, contribuindo para uma mudança de perspectiva da humanidade em relação a esse ciclo vital, que é nada mais do que mais um ciclo vital. Não é o ciclo para ser percebido a prioristicamente como um ciclo de adoecimento ou finitude, anunciando em primeira instância. Até porque, quando se lê, né, alguns trabalhos realizados sobre a questão da morte e, enfim, das condições como isso se apresenta, vê-se que, inúmeras vezes, essa estatística nem sempre anda maciçamente se colocando em relação a idosos, pelo contrário, os idosos têm se mantido saudáveis e com uma perspectiva futura de idade até mesmo cronológica mais avançada. Então, novidades e esperança e crenças positivas. Quanto às crenças, né, para que nós possamos comentar um pouquinho o quadro, quanto às crenças, então, que foram encontradas, né, e, obviamente, delas nós podemos inferir um pouco as questões da prevalência ou não de estereótipos positivos ou negativos, ou, quem sabe, até de preconceitos, nós vemos que a primeira crença apresentada em relação aos idosos foi de que eles são teimosos. Idosos são teimosos. E aqui nós temos 77,14% da amostra pesquisada. Essa categoria, a nós, investigadores, que, ao fazermos a discussão, nós fizemos um entendimento dela positivo. A ideia de teimosos como a ideia de pessoas vivas, pessoas que sabem para onde se dirigir, pessoas que têm protagonismo, pessoas que têm autonomia. Em algum momento poderia parecer uma ideia negativa, mas parece que essa teimosia de viver é muito bem-vinda. Essa teimosia de manter o espaço no mundo vivo e capaz de realizar parece bem-vindo. Mas esse é um achado, digamos assim, que poderia ser, numa investigação futura, analisada de maneira mais aprofundada e enriquecida. A segunda crença foi de que são sábios, que é uma crença que corresponde, em grande maioria, a uma visão associada mesmo às pessoas idosas, à sabedoria, e que, obviamente, também, por parte dessa amostra, veio na mesma direção. Isso pode ensejar, né, como se vê, um estereótipo positivo e, consequentemente, menor ou quase nenhum, uma ideia preconceituosa. A terceira crença apresentada foi de que são solitários. E aí, solitários, nós trabalhamos um pouco isso nos estudos com eles na turma, que a ideia de viver só em si não é a questão, isso não é ruim. O que é complicado é o isolamento social. Não viver só com solitude é bastante adequado, né? Porque, na verdade, você pode fazer dessa sua vida uma vida rica, uma vida cheia. Não significa dizer estar só ou estar cheio de pessoas em volta. O que nos faz exatamente vivos é estarmos cheios de vida. Então, Patrícia, como a gente conseguiu aqui descompartilhar, não faz mal que eu acho que a gente pode comentar, a não ser que você consiga voltar com a apresentação, mas, então, essas são ideias que a nós nos pareceu positivas, que nos pareceu
bastante revestidas de uma visão mais animadora em relação aos idosos e ao envelhecimento. Eu não sei se a Patrícia está... acho que conseguimos... Vamos ver aqui, Patrícia, pode manter como está? Mesmo se ficar pequenino, não faz mal, dá para que nós possamos ver, tá bem? Professora Cléia, tem 2 minutos. 2 minutos, bom, então vamos encerrar, não é? Eu acho que deu para passar um pouco a pesquisa aos senhores. Eu fiquei muito contente de poder estar junto, de conhecer este grupo, e me permitam dizer, já me sinto integrada a vocês para próximas atividades, e muitíssimo obrigado. Um abraço grande aqui do Brasil, um abraço especial da nossa Universidade Católica de Petrópolis aos senhores, e muito obrigado, professor Diniz, professora Aida, todos aqui presentes, organizadores do evento, e uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigada, professora Cléia, professora Patrícia, por terem, de facto, um grupo de alunos que se dedica a desconstruir um conjunto de estereótipos e até ter um novo olhar também sobre as crenças, porque há preconceitos que estão de tal maneira enraizados que até nós já fomos formatadas com eles, não é? Sim, portanto, e insistimos neles. Portanto, é muito bom ter esta geração a desconstruir tudo isto e a fazer este trabalho. Muito obrigada e parabéns. Obrigada aos senhores, muito obrigada. E ainda bem que já se sente integrada. Bem-vindo ao grupo, as duas. Sim, me sinto Vamos mesmo. Vamos passar então agora à professora Manuela Marujo, que tem Memórias, Histórias, Galeria dos Pioneiros de Toronto. Penso que é um pequeno vídeo, não é, Manuela? Sim. Então, o é a tua vez. O Diniz tem o vídeo, eu acho que ele pode partilhar. Portanto, o vídeo é bastante, tal como qualquer imagem, não é? Diz tudo e mais alguma coisa que eu gostaria de dizer sobre a galeria. Eu gostaria de apresentar primeiro o vídeo e depois, se houver alguma pessoa que queira fazer alguma questão, eu tenho todo o gosto em elucidar se o vídeo não for suficientemente eloquente. O meu nome é Manuela Marujo e hoje estou aqui com uma função muito agradável, apresentar um pequeno museu, que existe em Toronto, para festejar, para lembrar, para educar sobre o papel dos pioneiros portugueses que vieram para o Canadá nos anos 50 e que deixaram um legado que nós não podemos esquecer. Penso neles como bisavós, hoje, avós, e nos netos que têm a oportunidade de vir aqui à galeria e aprender sobre a vida difícil que eles tiveram no início da sua vida aqui no Canadá e também o seu sucesso, os grandes êxitos alcançados. Este museu, que começou pela iniciativa de Manuel da Costa, José Mário Coelho e Bernadette Gouveia, no ano de 2003, é hoje um local obrigatório de visita para quem queira aprender sobre a história, a nossa história neste país. É muito importante ter um museu. Um museu tem a função de arquivar, registar, proporcionar estudo com uma biblioteca, com objetos que mostrem o percurso de várias profissões, documentos como passaportes e outros documentos que ficarão para sempre disponíveis para se poder estudar a vida de quem veio para aqui
às vezes de uma maneira muito humilde, e conseguiu sucesso extraordinário. Neste livro que tenho na mão, With Heart in Hands, Domingos Marques e eu colaboramos para registar, entrevistando os pioneiros, que na altura ainda estavam, a maior parte deles, entre nós, e contar as suas histórias. Aqui no museu encontramos muitos retratos, muitas fotografias destes primeiros homens e mulheres que acompanharam os seus maridos, embora a maior parte dos pioneiros que veio nos anos 50 fossem solteiros. No ano seguinte e até nesse ano já algumas esposas se juntaram aos primeiros imigrantes que vieram nos anos 50. O Sr. Sousa, António Sousa, tinha como lema educação é a nossa arma. E eu compartilho esta ideia e aponto como um exemplo. Teve um filho que chegou a Ministro das Finanças e agora, neste momento, 2 netos já formados. Avô exemplar e netos que devem ter. Patrícia, eu não sei se eu estou com som, por isso é que eu estou com medo de falar mais alto. A música foi sempre um bálsamo e um motivo de grande alegria e matar saudades para os imigrantes portugueses. Eu estou com som. Aqui atrás, Mariano Rego, António Amaro e o Sr. Januário Araújo deixaram os seus instrumentos para que essa história não seja esquecida. Nesta parte do museu, alunos, professores e investigadores encontrarão muita informação valiosa sobre a história da imigração para o Canadá. Portanto, aqui no museu nós vamos encontrar os registros não só destes primeiros anos, nos anos 50, mas dos primeiros trabalhos que estiveram à disposição destas pessoas e também depois tudo o que eles fizeram e acharam que era importante doar ao museu para que os seus netos, não é, para que os seus descendentes venham aqui um dia e saibam o que é que foi, como é que foi a vida difícil dessas pessoas. Nem todos tiveram sucesso, alguns voltaram ao seu país, mas a maioria das histórias que temos aqui são histórias das lutas que tiveram um final feliz. Eu penso como educadora, e para este encontro que nós vamos ter na Califórnia, eu pensei que seria muito bom dar como testemunho um local de estudo, um local em que os mais velhos têm o seu protagonismo e é a eles que nós queremos dizer que o trabalho que eles fizeram, que todo o esforço que eles puseram em vir do seu país tão distante para aqui, valeu a pena. Esta é a Galeria dos Pioneiros, que fica no 960 St. Clair West, junto ao Oakwood. Por favor, visita. Bem, Manuel, ainda tens tempo? Sim, Não sei se, Dinis, não sei se a Manuela tem os mesmos 20 minutos ou se era apenas a projeção do vídeo. sim, Em termos de organização, não sei, por isso peço-te o esclarecimento. O tempo que a Manuela precisar, porque senão ela manda-me um e-mail assim um bocadinho sim, atrevido. Não, estou no... Obviamente que a Manuela tinha-me dito que não iria levar os 20 minutos, mas ela ainda tem mais 3 ou 4, os poetas já estão... Ela tem 10 minutos, tem 10 minutos, por isso pode usá-los. Por isso é que eu fiz a pergunta. Eu estou no meio. Não, eu gostaria que os trabalhos se iniciassem à hora certa e por isso vou utilizar 2 minutos que faltam, só para dizer, eu penso que Memórias e Histórias, foi o título que eu dei a esta pequena intervenção, está tudo naquele museu. Eu chamo a atenção para a generosidade do Manuel da Costa, um homem que tem tido, portanto, a visão de querer manter aquele museu
nós na universidade levávamos os nossos alunos como visita de estudo obrigatória, muitas professoras das escolas secundárias têm feito o mesmo e é sempre uma alegria quando vem uma pessoa de fora visitar a Galeria dos Pioneiros. Pode e deve ser um museu com outra projeção. Estamos a pensar em parcerias com outros museus semelhantes. Eu sei que há um em São José, na Califórnia, em Montreal há também um museu dedicado à história da imigração, e eu e outros professores, a Aida também tem estado lá, sabemos como aquele lugar é inspirador para que se faça muito mais do que até agora tem sido possível fazer. Estão lá os livros, estão lá os documentos e os objetos. É um local de estudo privilegiado. E eu queria apenas dar este testemunho e inspirar jovens, e sem ser jovens, não é? Não só a enriquecer aquele espaço, como a tirar dele o maior partido. Portanto, fica aqui este registro. A Galeria dos Pioneiros de Toronto existe, é um local de visita para quem como todos nós os que estamos a assistir a isto, se interessa pelos assuntos de imigração. O manual é um museu privado, mas aberto ao público, gratuitamente, todos podem visitar, e o Manuel da Costa tem proporcionado a todos os que querem ir ver, ir estar, ir estudar aquilo que nós temos ali, que é um repositório rico da imigração portuguesa para o Canadá. Eu só acrescento, Manuela, que quando foi o congresso em Toronto, tu tiveste a preocupação de incluir no programa uma visita ao museu. Está aqui a professora Natália Ramos, que participou. Eu sei que a escritora Júlia Neri também está a participar aqui no bate-papo, também esteve presente. Essa visita foi orientada por Domingos Marques e acho que todas as pessoas gostaram imenso de ter visitado esse museu e é uma experiência que vale a pena sempre repetir. Obrigada, Manuela, por nos teres dado então estes momentos de memórias também para nós que lá estivemos. E agora passo a palavra ao Dinis Borges, que é quem está a organizar. Obrigado, Aida. Obrigado, obviamente, às 3 apresentações. Obrigado, Aida, pela sua pontualidade, pela sua eficiência e eficácia. Eu sou péssimo, portanto, nestas questões de moderação. A Aida é ótima, portanto já sei quem é que vai moderar muitos dos trabalhos que serão apresentados no futuro, porque ela fez um trabalho excelente. Obrigado, Aida. Obrigado, portanto, às apresentações, adorei, obviamente, as 3, conhecia o vídeo porque a Manuela tinha tido a amabilidade de me mandar, portanto, algumas semanas atrás. Excelente produção, excelente trabalho. Obrigado, portanto, aos teus trabalhos Velhice e Sentido de Vida e Crenças de Jovens sobre Envelhecimento, magníficos os dois. Eu sei que o tempo é limitado, mas nós até podemos conversar no futuro para que façam uma apresentação total para os nossos alunos da universidade, via Zoom, obviamente, se esse for o vosso interesse. Teríamos muito gosto no próximo semestre fazer, portanto, essas apresentações, quer de um, quer do outro trabalho. Vamos passar para a língua inglesa. Eu, antes disso, queria apenas dizer, há pouco acho que a Aida falou, portanto, e a Manuela também, falaram as duas na questão de estar a celebrar a 2023, 70 anos, não é, da imigração portuguesa para o Canadá. Eu estava a pensar na questão daqui da Califórnia, e tive que ir, portanto, ver um livro do nosso saudoso amigo, muitas colegas conhecem, pelo menos pelo nome, acho que a Manuela conheceu pessoalmente, e a Aida também, o professor Dr. Eduardo Meion Dias, professor emérito da Universidade da Califórnia em Los Angeles, saudoso porque faleceu em 2020,
depois de uma vida longa de 94 anos, e a Rosa também, obviamente, conheceu muito bem o professor Dr. Eduardo Maião Dias, e ele fala precisamente que foi nos finais de 1811 que chegou aqui António José da Rocha, portanto, o primeiro imigrante para a Califórnia, 40 anos antes de Califórnia ser Estado da União Americana, e, portanto, nós aqui, infelizmente, não temos... Foi o Dr. Maião Dias, que trabalhou imenso a história dos portugueses para a Califórnia. Falta-nos dar continuidade a essa história, particularmente das imigrações mais recentes e aquilo que nós chamamos aqui imigração pós o vulcão dos Capelinhos, nos Açores. Vamos então, eu vou passar para inglês. I believe that all of the poets are on, and the next session is called A Source and an Inspiration for Creativity in the Portuguese Diaspora in North America. And we are very, very fortunate to have 6 different voices. I'll say this very quickly in Portuguese. Portanto, a sessão é em inglês, e é, portanto, com a presença de 6 escritores de várias gerações que utilizam a temática dos avós, utilizam a temática da sua herança cultural para criarem no mundo americano. E não é lícito talvez dizer que são escritores luso-americanos ou luso-canadianos. São, na realidade, escritores americanos e canadianos de origem portuguesa, alguns até já de 5ª geração, salvo erro, para Lara Goulart. Portanto, mas apesar de estarem distantes, portanto, da terra de onde veio os seus avós, os seus bisavós, continuam muito ligados, como verão, dos seus trabalhos. Now, switching back to English, I want to welcome Sam Pereira, Lara Goulart, Scott Edward Anderson, Melissa Jensen Heiser, Nancy Vieira Couto, and Elaine Avila, the North American writers, American and Canadian writers of Portuguese, of course, ancestry, all with very strong ties, as you'll see, to the place that their grandparents, or in some cases great-grandparents, came from. And so we're going to start. This is no particular order, just I looked at I just put 1, 2, 3, 4, 5, 6. And so we're going to start with Nancy Vieira Couto, and it kind of fits perfectly that we are going to start with Nancy, because I think the last time we did the presentation, she was like last, and I don't want her to feel that she has to be last all the time. So it is a pleasure. I'm only going to, for lack of time, take about very few seconds to introduce. Nancy Vieira Couto is a poet, an American poet of Portuguese background. If the poet would like to take 1 or 2 minutes to briefly talk about him or herself, please do so, because it might be best if you do that before you read what you have selected. I've asked each writer, poet, to have about 9 to 10 minutes of the reading of their material, and then we can always communicate through chat, or at the end, any questions as well. So, Nancy, welcome. Thank you so much. It's always a pleasure to see you. You're on mute, my friend. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah, okay. Okay, I'll just get right on to the grandparents. I had 2 grandmothers, as everybody does, my vovó Margarida and my vovó Carlota. My vovó Margarida was alive, my vovó Carlota was dead, but she was still my vovó, and I visited her in the cemetery. I'm going to read 2 short pieces, one about each grandmother, and I'll start with vovó Margarida, and this is a prose piece called Margarida, José, and the Queen. And there's my grandfather